então, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Sistema Tático. Desta vez, o nosso convidado é o Rui Vingança, presidente do Sport Clube Friamundo. Iremos ter aqui uma conversa durante cerca de 40, 45 minutos para sabermos um bocadinho mais o que é que se passa em Friamundo neste momento, neste caso no Sport Clube Friamundo, e para isso convidamos para ficarem connosco nestes minutos que se seguem. Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Rui Vingança. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Eu ia, se calhar, começar um bocadinho de trás para a frente, para saber, neste momento, qual é o espírito que se vive em Friamundo com estas constantes subidas de divisão, depois, digamos que, de começar de baixo para cima. Boa noite, Armindo. Desde já agradeço o teu convite e endereço mais uma vez o meu lisonjio vai para o Jornal Imediato também, porque desde o primeiro dia que nunca nos largou, andou sempre de mão dada, mesmo nós vindo para a última divisão distrital, e deu sempre uma imagem ao clube de um clube que merece ser dito um clube grande, um clube histórico, e nisso tiro o chapéu ao Imediato, que em todas as galas e sempre que pode mete Friamundo onde merece. Portanto, um agradecimento. Segundo, respondendo à tua pergunta, tem-se vivido um momento de entusiasmo, é um facto, até porque se viveu durante algum tempo momentos tristes e inglórios, que toda a gente pensava que Friamundo poderia terminar, e nós resolvemos juntar uma equipa jovem e com um espírito trabalhador de terra de cultura e paz, como é assim que se significa o que é ser Friamundo. E temos ido atrás destas palavras, destas conquistas, que acho que também os sócios de Friamundo, que nunca largaram o Sport Clube Friamundo, que mantêm o Friamundo vivo, são eles a prova viva do que é o clube, darmos esse tipo de alegrias. Como sabes, no futebol, bola que bate no poste e sai para a parte de fora não é golo, e a que vai para dentro é golo. Isso é que faz os clubes depois terem êxito ou não terem êxito. Às vezes é um fator também, um bocadinho de sorte, mas a sorte trabalha-se também. Não é só sorte. Ter esse tipo de princípios. Agora a cidade está com muito entusiasmo, está envolvida no projeto, tem respondido àquilo que a gente precisa, que é chamá-los para viver os jogos, estar presente no nosso complexo. Temos aumentado modalidades para que as pessoas de Friamundo também estejam inseridas na cidade, no clube, e elas têm correspondido com isso. O Friamundo, houve uma altura que bateu no fundo mesmo, vamos dizer assim. E houve os resilientes, aqueles que nunca deixaram o Friamundo, que foi um bloco reduzido, temos de ter noção disso. O que é que foi feito para realmente voltar ao entusiasmo que o Friamundo sempre teve nas modalidades, no futebol neste caso, para as pessoas começarem a acreditar, voltarem a ser sócios, muitos que decidiram de ser sócios? Que tipo de trabalho foi feito para que isso voltasse a... Olha, na minha posição atual era muito fácil começar a apontar armas e a criticar tudo e todos, porque em 2 anos consegui ter êxito. Mas por respeito, acho que não o devo fazer, porque, é como eu digo, agora que estou no modo de cima, é muito fácil para mim dizer que tenho uma boa gestão, que tenho isto, que tenho aquilo, e que no passado o Friamundo que não teve. De qualquer forma, quero deixar uma palavra também de endereço a todos os ex-presidentes, a todos os ex-diretores do clube, que de uma forma ou de outra que tentaram fazer o melhor pelo clube. O que é facto é que as coisas não foram bem feitas, o que é de facto é que as coisas tornaram-se quase insuportáveis para o clube. E depois foi preciso, sim, e nisso tiro o chapéu a toda a minha direção. Eu não me gosto de individualizar sobre essas situações também, de ter a audácia de acreditar na altura era um mini projeto que a gente tinha, porque tínhamos que decidir muito rápido, e depois cimentámos muito rápido nessas horas naquilo que queremos muito bem para o clube, que é estruturá-lo financeiramente, é estruturá-lo nas infraestruturas do clube, melhorá-lo nesse sentido, porque há muitos anos não se fazia absolutamente nada nesse sentido. E acho que
que todos os clubes em Portugal passam por um déficit financeiro. Penso que é quase insuportável no nosso país conseguir ajudar os clubes. Agora, há formas, há maneiras de os clubes serem sustentáveis e nós estamos aí por esse caminho. Posto isto, não queria falar muito mais do que era o passado, queria falar mais do que era o futuro. E estás-me quase a roubar as perguntas, porque a pergunta precisamente que eu tinha aqui a ser era essa. O Frimundo está a passar por uma fase de grande reestruturação, queremos quer não. Uma reestruturação de fundo. Essa reestruturação é apenas do futebol e as subidas de divisão são a meta a atingir só, ou há uma coisa mais além do futebol que se está a tentar reestruturar? Sim, o clube tem alguns projetos mais além do que é o futebol. Não é? Tivemos o crescimento do futsal, que iniciámos com 8 atletas. Tivemos pessoas audazes também para se juntar à nossa direção e tomar conta dessa modalidade. Hoje em dia acabamos na última semana com quase 50 atletas nessa modalidade. No próximo ano queremos meter mais escalões dentro dessa modalidade também, até porque começámos a não ter espaço para abranger só no futebol, não é? E o futsal é sempre um desporto aliado ao futebol, que os miúdos, se não tiverem alguns que até não têm espaço no futebol, podem ter a modalidade de futsal em Friamundo e não deixam de sair da cidade, do clube que gostam. Agora, não praticam se calhar o desporto que na altura, eles próprios ou até os pais, porque há muitos miúdos que andam no futebol, não é por vontade própria deles, é vontade do pai. Hoje em dia as formações de futebol existem grandes problemas, é por causa desse tipo de pensamento. Agora, nós queremos ampliar mais modalidades em Friamundo, queremos ter outro tipo de condições no complexo de Friamundo. Para isso, junto com a Câmara, há um compromisso de palavra ainda, de honra, onde já temos projetos feitos e que dentro de um mês e pouco, vamos ter ali uma pista de atletismo, onde não é uma pista profissional, mas é uma pista regional, que dará para treinos, dará para as pessoas se envolverem no complexo também, trazê-las para o complexo, para estarem-se habituadas mais diariamente a ir para o complexo, para que depois que venha o fim de semana e poderem acompanhar os seus filhos, as próprias pessoas que lá treinam, para que o clube comece a trazer do centro da cidade para ali, porque foge um bocadinho do centro da cidade, e foi um tema há muitos anos que foi debatido sobre as pessoas de Friamundo, para que nós realmente tenhamos uma casa como tivemos no último jogo, perto a rondar as 13.000 pessoas, onde já não se via isso desde o tempo da segunda Liga. Uma coisa é a reestruturação do futebol e o entusiasmo que o futebol traz sempre para todos os sócios. Outra coisa é uma reestruturação financeira. O Friamundo teve grandes problemas, ainda tem grandes problemas, e eu ia pegar nesses problemas para também falar um bocadinho que apoios humanos e financeiros, principalmente financeiros, é que precisa um presidente de um clube para dar continuidade a toda esta espiral de sucessos. Porque, por exemplo, eu sei que houve problemas com o pagamento da ação social, as finanças, porque é normal quando o clube cai em baixo. Certo. Como é que se está, que esperanças os sócios do Friamundo podem ter em que isso está a ser resolvido ou já foi resolvido, para também, porque não, beneficiar de outros financiamentos públicos e que às vezes não podem acontecer, têm havido dificuldades de receber esses financiamentos por causa disso. Certo. Tem havido algumas dificuldades, mais de parte da situação até do município, da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em algumas verbas poderem, o Friamundo poder recebê-las, que ainda estão lá pendentes para podermos receber, derivado ao facto das finanças da Segurança Social estarmos em incumprimento, estarem em pé. É uma situação que nós delegamos aos nossos advogados, aos nossos contabilistas, que estão a tratar dessa área já à base de 2 anos, que queremos concluir, se não for neste ano, no mínimo antes de acabar o nosso mandato, porque se num clube grande com todas as estruturas e mais algumas não se consegue fazer num ano e 2, às vezes, algumas situações, nós que estamos nas distritais com alguns problemas financeiros, já não digo muitos porque vai-se resolvendo uma situação ou outra, mas é sempre muito mais complicado. E nisso aí nós aliámos-nos um bocadinho também às amizades que temos. Há muito jogo de cintura. Há muito jogo de cintura. Tem que haver, porque às vezes as formas legais não são aquelas que se podem... Não são às vezes as mais adequadas. E a gente tem que friamente pensar em todos os processos, o que é que nós estamos a fazer na hora, mas o que é que nós podemos vir
mais à frente a ter prejuízos ou dividendos com isso. E nós, com calma, até na parte desportiva é exatamente igual. Nós subimos 2 anos, eu sempre disse que estaria aqui 2 mandatos, não sei se vou estar mais ou não, mas 2 mandatos que estaria, porque o nosso trabalho só seria bem feito, ou no mínimo dentro daquilo que a gente calculava, em 4 anos. Tem sido um excelente trabalho, mesmo as pessoas acreditam e em termos de parceiros, têm aparecido parceiros. Nós tivemos muita dificuldade no primeiro ano de bater portas, porque tínhamos muitas portas fechadas. Entretanto, nestes 2 anos, algumas ficaram entreabertas e agora algumas estão escancaradas. É a tal bola que bate no poste e entra. É a tal bola que bate no poste e entra. As pessoas têm acreditado muito em nós. Estamos muito felizes, mesmo muito orgulhosos, porque não olhamos, nós enquanto direção não olhamos só para a parte esportiva. O sócio sim quer a bola é bater na rede, olha para a equipa sénior. Nós não olhamos, nós olhamos que conseguimos nesses 2 anos ter uma carrinha para a formação ao serviço do clube, um mini autocarro, um minibus. Conseguimos ter um ginásio de quase de topo na formação. Há uma parceria para a manutenção de relevados, quando sei. Há uma parceria para a manutenção de relevados. Sim, é uma parceria que temos que, enquanto nós estamos nas distritais, temos que as aproveitar. Como é óbvio, conforme vamos subindo de patamares em termos de futebol sénior, essa parceria vai ser um bocadinho mais difícil de a fazer. Poderemos ir fazer de outros modos, mas é alguém também muito da nossa confiança, que nos tem ajudado muito, é o Penafiel Park Hotel. Temos uma relação com eles formidável. E penso eu que por menos mais estes 2 anos é para cimentar. Este ano é para cimentar porque o contrato está feito, por menos mais este ano é para idealizar. E no próximo ano, independentemente, penso eu, daquilo que a gente possa vir a atingir, que nós queremos muito subir divisão. Eu sou uma pessoa de convicções fortes, não sou uma pessoa de para dentro ter uma mensagem e para fora outra. Sou uma pessoa honesta, séria, transparente. Daquilo que nós idealizarmos, daquilo que é para o projeto, sai logo para fora. Portanto, o Friamundo está para subir divisão, fez plantel para subir divisão, dentro das capacidades que tem. E nisso quero agradecer. As tais parcerias. Sim, as tais parcerias, porque os jogadores também têm sido grandes parceiros nossos. Durante 2 anos só pagamos prémios, agora basicamente pouco ou nada que a gente vai dar aos jogadores é basicamente para gastos, para aquilo que eles se movimentam. E tem aparecido de jogadores de outros níveis, a querer vir ajudar o clube também a crescer no sentido desportivo. Isso tem sido muito importante também para nós, porque nós tiramos um bocado de proveito do bom nome, do historial que o clube tem, da massa associativa fervorosa que o clube tem, da forma como recebem e o carinho que dão aos nossos jogadores nesse sentido, e acho que o nosso trabalho também fica um bocadinho facilitado. Eu, neste momento, juntamente com o Brandão, com o Jaime Moura, nos últimos 2 anos com o Filipe Pastel, um grande amigo meu que fez um excelente trabalho também, temos feito dentro desse registro, que é apelar ao sentimento dos jogadores também de poder jogarem num clube como o Friamundo, que lhes dá uma visibilidade. Tivemos agora um jogador que vai para a 4ª, 5ª divisão espanhola. Portanto, também é bom para eles, porque regrediram nas suas carreiras para poderem vir ajudar o Friamundo e, de repente, 1 ou 2 vão dar passos para lançamento para outros campeonatos. Isso liga quase com a minha pergunta seguinte, que é: qual é a linha que pode definir a passagem de um clube completamente amador, como passou, se calhar, no primeiro segundo do ano, para um clube semi-profissional, já não chega ao profissional, mas semi-profissional, ou já está num destes patamares? Sim, nós ainda estamos longe do semi-profissional, até porque, mesmo em termos diretivos, ainda é um amadorismo, ainda é um distrital, ok? Apesar de nós levarmos as coisas com maior profissionalismo, nós só temos basicamente 4 empregados no clube. E é óbvio que o clube, conforme vai avançando em termos desportivos, vai ter que se profissionalizando em algumas áreas. De momento, não. De momento, e acho que o clube tem que ser até os campeonatos de Portugal, tem que estar nesta onda de direção, não ter ninguém ainda profissionalizado e todos nós tirarmos um bocadinho de nós. Quando eu digo um bocadinho, sabes que é um bocadinho grande, é horas diárias, é de manhãs, é tardes, é noites,
Eu tenho, graças a Deus, tenho alguns diretores que são empreendedores e que vão tirando um bocadinho das suas empresas, um bocadinho dos seus tempos e das suas famílias para fazerem durante o dia. E aqueles que não são empreendedores e que trabalham por conta de outrem, depois do horário de trabalho, muitos deles às vezes nem jantam para poder ajudar o clube. Foram 2 anos, um bocadinho para essas pessoas cansativas, até porque nós fizemos muitas obras lá, internas, que melhorámos toda a estrutura da formação, que melhorámos alguns balneários da parte sénior, e isso tem um bocado de cansaço, porque também tiras do físico, não é só psicológico, aí tira-se muito do físico, porque nós, à noite, tiramos a camisa branca e se tivermos que ser marceneiros, somos marceneiros, se tivermos que ser carpinteiros, somos carpinteiros, e tiramos muito de nós. Aquilo é quase uma comissão de festas, é um trabalho muito árduo. E ao fim de semana temos que lá estar outra vez às 6h30 da manhã, ao sábado, para fazer porta, pedir, e as pessoas têm reconhecido esse trabalho. Têm reconhecido que há muito trabalho físico, que há muita humanidade, que há muita humildade, que há muito sacrifício, e por isso temos tido muitos bons parceiros que nos têm ajudado imenso. Mas não querendo falar das pessoas, até porque isso é um facto menor, mas depois de algumas dificuldades, mesmo de direções anteriores, quando já o Frimo bateu no fundo, o que é que motivou o Rui Vingança para encarar este projeto e quais foram as primeiras dificuldades quando surgiu no clube que lhe depararam, que fizeram um bocado, já sabia o que é que ia encontrar com certeza, certo, mas mesmo assim fizeram um bocado abanar a estrutura mental de um presidente que é destemido ao ponto de tomar conta disto? Olha, é pensar em algumas situações que passei lá muito difíceis enquanto treinador. Era treinador adjunto do clube e foi aí pela primeira vez que estive dentro da estrutura do clube. E aí caiu-me uma ficha, porque tenho 2 filhos e tínhamos alguns jogadores que são estrangeiros, com algumas dificuldades, e aí tirei um bocadinho de mim e da minha família também, eu, mais a equipa técnica, e senti que ali que o presidente também tinha poucos elementos diretivos, que não conseguia muito, por muito que as pessoas são sérias até não poder pagar. E por muito que quisesse, penso eu, que na altura ser sério, possivelmente seria difícil. Eu não sei como é que era a gestão muito dele interna, sabia dentro daquilo que era a equipa sénior, e foi difícil. E a 3 ou 4 meses do fim, nós levávamos 3 meses em salário, e eu, que tenho o padrinho da minha filha, andava e anda lá na claque do clube, senti que alguém da terra também podia ajudar aquelas pessoas a minimizar aqueles valores. Porque estar muito longe da família, as condições de dormida ou comida não serem as melhores, o trato não ser o melhor, é um bocado desumano, mas se as pessoas prometeram, tinham que cumprir. E eu, enquanto treinador, também fui ajudando o que podia, numa situação ou outra, fui ajudando. E cheguei perto do meu primo, que é como um irmão para mim, uma pessoa com quem eu trabalho diário, quem fui vice-presidente das festas em 2019 também, ele presidente e eu vice-presidente. Virei para ele era patrocinador do clube, e disse, acho que estava na altura de tomares conta de Friamundo. Não, eu queria que ele fosse presidente na altura. E ele aí, a gente quando encosta uma pessoa à parede, devia estar a contar que essa pessoa podia nos encostar a nós. Eu, na altura, foi pelo sentimento, foi em dias tristes, e disse, Friamundo precisa de alma jovem, de pessoas jovens. Tu és patrocinador do clube há 2 ou 3 anos, podias ir para presidente do clube, eu ajudava-te aqui a montar uma equipa, a fazermos aqui uma equipa boa e tal, e nós pegarmos isto de uma vez por todas, temos conhecimentos aliados das empresas que te rodeiam, és um bom empreendedor, acho que vamos fazer aqui um bom trabalho e podemos recuperar e ajudar o clube. 2, 4, 6 anos, tentarmos aqui, somos novos, falando com as nossas famílias. E ele, prontamente, em 2, 3 segundos, ele resolveu uma situação. Ele disse, não, dessa área, percebes tu, da área desportiva, vais tu que eu ajudo. E tudo o que tu precisares, eu estou por trás. Fala com 2 ou 3 e depois diz-me alguma coisa, mas se tu avançares, eu avanço contigo. Então rodeei-me logo de algumas pessoas muito amigas. O Filipe Pastel foi logo, que é um amicíssimo meu,
foi logo uma pessoa que entrei logo em contacto, entrei em contacto com o Brandão. Entretanto, havia ali uma comissão de pais que fez uma bancada para o primeiro sintético, que tinha começado um trabalho quase de um ano, um trabalho fantástico, que falei com o Zé Pinto e com o Paulo, da TKK, e eles prontamente também disseram que sim, que o Friamundo precisava de coisas novas, precisava de ideias novas, de gente nova também. Rodeei-me muita gente, perguntei e toda a gente dizia o mesmo: eu por trás ajudo. Eu disse: eu não quero que por trás me ajudem, eu quero que vocês estejam lá, para sentirmos todas as mesmas dificuldades, para percebermos todos quais são os erros, quais são as coisas a melhorarem, e nós estarmos lá, nós resolvemos. Eu estando lá com meia dúzia só para trabalhar, faltando gente, e vocês também, como empreendedores, não estando e não percebendo as situações que nós passamos, poderão acreditar ou não, depois vai haver falta de trabalho, e assim trabalhamos todos para o mesmo. E foi dentro disto conseguimos, estamos a conseguir aquilo que realmente queremos. O caminho está traçado, mas ainda há muita coisa a fazer. Se vamos conseguir fazer nestes 2 anos, provavelmente não, mas temos alguns projetos que estão idealizados juntamente com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal, que é o projeto dos balneários da formação, um projeto de 400 e tal mil euros. Temos a pista de atletismo, que ela ficaram-nos a acabar pelo menos até aos finais de agosto, começaram ali um mês e pico, pronto, princípios de setembro, vá lá, que fica idealizado, fica feito. É uma coisa que nos vai dar também, em termos de visibilidade ao nosso campo, vai nos reestruturar um bocadinho. O campo de Friamundo está assim há 30 e muitos anos, não é? E nós, apesar de nós andarmos a fazer melhorias no campo, nunca está como a gente pretende, porque aquilo estava um bocado deteriorado, e com as dificuldades financeiras todas que existem e nos patamares ainda que nós temos, os parceiros ainda não são assim tantos para nós podermos mudar tudo de uma vez. O dinheiro, infelizmente, não cai do céu, e nós temos que andar sempre a procurar situações novas de podermos melhorar ao cêntimo, não é? Tudo o cêntimo que cair ali, para nós, é uma obra que está a nascer. Tem havido muitos apoios comunitários para a reestruturação de campos desportivos. No Friamundo é um obstáculo, porque enquanto não resolverem os outros problemas, não podem beneficiar desses apoios. Que tem havido vários projetos de reestruturação de muitos campos aqui em Paços de Ferreira. Como é que vocês pensam ultrapassar isso? Já disse há pouco, está-se a trabalhar nisso, não é? Sim, estamos a trabalhar. Há uma luta que nós achamos e devemos que o clube, a cidade, a junta, o município, o concelho, a ligação até com o rival, tudo que houver de melhoria, penso que é muito mais fácil de ultrapassar as situações. Como deves calcular, e bem, quando andas nisto há muitos anos, ou mais anos do que eu no desporto do concelho, sabes que existem muitas equipas no concelho, muitos campos no concelho, uns com meia dúzia de elementos. Toda a gente tem direito a ter uma equipa de futebol, toda a gente tem direito a sonhar, toda a gente tem direito a crescer. Agora, é preciso ver metas, é preciso ver historiais, é preciso ver essas situações todas, em termos de apoios, porque Friamundo, como dizes bem, não consegue arrecadar com esse tipo de situações, e que se não tiver esse tipo de apoio em termos de Câmara Municipal ou Junta de Freguesia para poder fazer esses apoios comunitários e poder concorrer, o Friamundo vai ficar sempre para trás porque não tem a situação resolvida. Nós, nesses últimos 2 anos, tentámos, junto da banca e da Segurança Social, resolver sempre esse tipo de situações, tentar resolver essa situação de uma forma ou de outra. Assim que o resolvamos, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Friamundo, muito perto dos objetivos que o Friamundo tem que andar nos campeonatos nacionais, penso eu, pela massa associativa que tem, pelos sócios que tem, pelo respeito que tem, pelo historial que tem, pelas pessoas que não conseguiram, em termos de gestão até, de fazer um bom trabalho, até essas próprias merecem essa situação, porque deve ser muito difícil também nós tentarmos fazer um bom trabalho e até não termos homens para poder trabalhar, não termos pessoas que até acreditem naquele projeto. E eu acho que é isto que falta, que é, no dia que eu sair de Friamundo, eu vou tentar antecipadamente perceber dentro da cidade, dentro das pessoas, porque isto também é um trabalho. Acho que as pessoas não se devem concorrer com uma lista só porque sim, só porque as coisas estão bem ou só porque as coisas estão mal, é sempre na última, não. Deve haver uma passagem, deve haver
um conhecimento antecipado das coisas para tu poderes levares o barco a bom porto. Não pode ser só na miséria, nem pode ser só quando estás na fortuna. Tem que haver ali um intermédio, tem que haver uma passagem. Se essa passagem for dentro do grupo, melhor. Dentro do meu grupo, se houver alguém que queira fazer, melhor, porque está enquadrado com aquilo que o clube pretende para percorrer. Se não houver, deve haver. E eu estou a falar isso no Friamundo, não é só no Friamundo. Isto é no Paço de Ferreira, isto é no Carabalhosa, isto é no Figueiró, porque senão vamos cair sempre nos mesmos erros. Isto parece uma comissão de festas e não é. Isto é uma vida onde senhores com 70, 80, 90 anos, por um simples gesto, por um simples diploma, uma simples medalha, choram e arrebeiam todo o passado do que é o clube. Eu posso me lembrar do clube que é 30 anos, porque tenho 40, mas há pessoas que de 40 anos não é nada para elas, quer dizer, o Friamundo tem muito mais do que isso e lembram-se de Friamundo a nascer com 92 anos. Portanto, é preciso alguma sensibilidade, é preciso nós percebermos, e não fazemos tudo certo, nós fazemos coisas erradas também, como todos, somos humanos e estamos lá e que fazemos coisas erradas. Agora, tentamos sempre, apesar dos poucos meios que temos, estar mais perto da sociedade, mais perto de sócios, mais perto do coração deles, para eles poderem perceber que nós não estamos a tratar só da parte financeira, nós tratamos de tudo, do coração dos nossos sócios, da forma como eles se possam deslocar, do bilhete que vai se encarecendo desse tipo de situações. O Friamundo nunca aumentou, por exemplo, cotas, já há muitos anos que não faz essa situação. Há algum tempo que não fideliza os cartões. Eu acho que, por exemplo, um cartão de sócio, um sócio que tem 50 anos de sócio, quer dizer, o Friamundo só tem que lhe ficar grato por aquilo que aquele sócio fez pelo clube. Ele manteve vivo sempre o clube. E o Friamundo tem que ter, no mínimo, ali algo que o faça distinguir de todos os outros também. Não é que seja mais ou menos do que um sócio que nasceu há 5 ou 10 anos, mas valorizar aqueles que andaram sempre de mão dadas com o clube, independentemente de estar na segunda liga ou estar na segunda distrital. É comovente. No aniversário do clube senti isso, abracei um sócio com muitos anos, 70 e tal anos de sócio, e quero dizer, para mim foi... Há troféus que a gente ganha que não é bola que... São quantificáveis. Não são. São coisas que não vão ser explicadas. É mais do coração, é mais do para coração. a vida, é de coração. Foi essa situação, é a situação de termos um jogador como tivemos da situação de Sousa. São títulos que tu não tens troféu, não tens medalha, mas que vais viver para a tua vida toda enquanto presidente, enquanto sócio, enquanto adepto do clube. Revejo-me em situações mesmo, já andei na claque do clube, fui jovem, andei na claque, já passei um bocado por isso tudo, e hoje olho mesmo até a própria claque do Friamundo, tenho outra forma de estar, tenho outra forma de apoiar, não são tantos elementos, é certo, mas os próprios miúdos da formação revêem-se já naquilo que é uma claque. Acho que temos melhorado em todos os sentidos, e acho que devemos continuar nesse caminho. Vamos agora falar um bocadinho no aspecto desportivo. Que tipo de scout... É complicado, eu reconheço que é muito complicado, uma equipa que está na divisão que o Friamundo está, que tipo de scouting é que o Friamundo faz, quer outras equipas mais ou menos do mesmo escalão, quer na sua formação, para manter e para conseguir equipas competitivas ao ponto de sua divisão? No futebol sénior é muito simples. No primeiro ano, fui eu o meu vice-presidente e o meu diretor de apoio à equipa sénior, o Jaime. Fui eu, o Filipe Pastel e o Jaime, que fizemos grande parte do planeamento da equipa sénior para tentarmos subir a divisão. Demos todos os atributos desportivos, a qualidade que os jogadores tinham, que andavam em 2 patamares acima, no Iris, no São Fins, equipas aqui da divisão de elite, e trouxemos-os para ganhar prémios, o que foi inédito no clube, para podermos subir divisão. Conseguimos. No ano seguinte, até porque mudámos de treinador, porque logo na primeira jornada mandámos o treinador embora, também foi quase inédito, e ficámos com um diretor, que era o Brandão, que foi profissional de futebol,
que tinha algumas bases e percebia daquilo que a gente pretendia, e nós achámos com o trabalho dele que era o suficiente para podermos atingir aquilo que queríamos. E fez um excelente trabalho. Depois voltou ao trabalho da raiz dele, que é diretor do Friamundo, está sempre disponível todos os momentos para o Sport do Friamundo. Foi muito fácil a conversa que tivemos com ele. E nesse mesmo ano já me retirei um bocadinho desse trabalho e deixei para o Filipe Pastel, que era o vice-presidente, o Brandão e o Jane, que fizeram também um excelente trabalho ao nível do que o treinador na altura pretendia. Este ano, esse trabalho foi um bocadinho meu, sim, voltou para mim, junto da minha equipa técnica. Okay? A minha equipa técnica, tudo que foi a renovação, porque ele trabalhou com ele durante um ano. Vai continuar tudo igual, o Mauro e tal. Sim, o Mauro continua, o Bispo continua, há um adjunto, o Duarte, no qual eu tenho pena, ele por motivos pessoais, disse que queria dar uma pausa um bocado, porque pronto, é sempre mais um dia, já vão ser 5 dias em 7, e ele já está no Friamundo há 3, é uma pessoa jovem e pronto, quis, em termos pessoais, seguir outro rumo. Vamos mudar só esse, e o Júlio, que também está comigo desde que eu vim, vai para a sua 3ª época, foi uma pessoa que também tirou o curso comigo, é uma pessoa que já foi campeão de júniores em Friamundo, ama o Friamundo, é daqui encostado da freguesia de Ferreira, e é um amigo meu, pá, na altura meti-o aqui, faz parte da equipa técnica. Mas tem que haver um discurso especial para convencer um jogador com poucas condições financeiras. Sim, é difícil. Não vai ganhar e buscá-los quase é difícil, adentro. É difícil até porque nós... Mas é competitivo, como é lógico. Sim. É difícil, eu vou-te explicar porque neste momento Friamundo, em termos de complexo, tem 3 campos, não é? 2 sintéticos e um campo relevado. E só o campo relevado, relativamente, por exemplo, a dois clubes, que é o São Fins e o Iris, que nós vamos competir este ano, só o relevado, da manutenção do relevado e das situações de luz, água, essas coisas todas, o Friamundo gasta tanto só na manutenção só do estádio cá em baixo, propriamente um orçamento de uma equipa dessas duas freguesias. Daí estas parcerias que é importante continuar a fazer. Mas nós abdicamos da parte esportiva para podermos, não é? Nós não treinamos lá 4 dias, nós só treinamos 2. Abdicamos de andar ali a treinar, depois temos que ir treinar um bocado fora de horas, 8h30, por exemplo, para o sintético, porque até às 8h30 tem os clubes de formação. Há ali uma logística que ainda é amadora, que é distrital, e que em breve poderemos passar para um semi-profissional. Agora, para isso nós abdicamos de muitas coisas. Há um trabalho difícil de todas as áreas, não é? Eu estou convencido que a minha equipa técnica, eu por acaso falo com eles todos o início da época sobre esse tipo de situações, e aceitam ou aceitarem, não têm como dizer como. Mas se eles pudessem treinar sempre no relevado, se eles pudessem estar sempre dentro dali de portas e não sair só dali, o trabalho é outro, a competência é outra, o profissionalismo é outro, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, é difícil, por vezes, nesses... E temos casos agora que tentei um ou outro jogador do Eiris e do São Fins, jogadores com muita qualidade, em que, em termos financeiros, não tendo um elo de ligação com o Sport do Friamundo, uns, por exemplo, fizeram formação no Futebol Clube Paços Ferreira, têm grande qualidade e gostava de os ir buscar, mas como não têm aquele elo de ligação de Friamundo, dão um bocadinho mais valor, se calhar, à parte financeira do que propriamente ao projeto. Mas ainda há muitos jogadores, muitos mesmo, estamos a falar que o Friamundo ainda tem uma base de jogadores que jogou na formação de Friamundo noutros anos, que mesmo subindo, se o Friamundo tiver a audácia, se tiver a competência, o compromisso e essas coisas todas, e que possa subir a divisão de novo este ano, que é difícil, é um campeonato muito equilibrado mesmo. O de cima também é um campeonato muito equilibrado, nós somos muito conhecedores desses próprios campeonatos, das equipas que se apetrecham, do nível financeiro que muitas delas têm e que fazem em termos salarial aos seus projetos. Agora, o Friamundo ainda tem isso, ainda consegue jogar um bocadinho com o nome e com o historial de antigos jogadores. O exemplo de muitos jogadores que andam na Hyundai League, o Dani, que agora vai para o Mar, penso eu que vai para o Mar, ou fala-se que vai para o Mar, quer dizer, é a Liga 3.
estava no Paredes, é sempre um guarda-redes possível, é sempre uma pessoa que tem a porta aberta para o Friamundo. Agora o regresso, por exemplo, do Huguinho, que estava na Hyundai League, o regresso de outros reforços que ainda não posso falar porque ainda não foram anunciados no clube, que fizeram a formação também no clube, e o Friamundo vai tentar sempre também ter 80% disso. Eu ia pegar nisso para fazer uma interjeição, que é o seguinte: eu estive aqui, como vocês ouviste, falámos da formação com o José Adelino, José Pinto, do Paços Ferreira, e com o Juvenal. O Juvenal é uma pessoa que eu conheço porque acompanhei toda a progressão dele, acompanhou-me em muitos jogos, na altura no Paços Ferreira acompanhava-me comigo pessoalmente, e tenho muita consideração por ele. E o Friamundo sempre foi uma equipa de muito boa formação. Também bateu no fundo essa formação e também agora está novamente a subir. Pode ser aí um viveiro importante para esta fase do Friamundo? É muito importante, não só no Friamundo. É muito importante em todos os clubes, aliados ao sentimento, à garra, à paixão que os miúdos vão fazendo durante 5, 6, 10 anos de formação, ser conhecedor do que é o clube, do que é a paixão do clube, do que é a exigência dos adeptos desse próprio clube. E posso dar o exemplo, por exemplo, este ano no meu plantel tinha os 4 guarda-redes que tinham sido formados basicamente em Friamundo, que tinham jogado em Friamundo, os laterais direitos os 2 igual, os 3, 4 centrais igual, o lateral esquerdo igual, o meio-campo todo, quer dizer, quase todo o meu plantel, este ano 95%, tinham raízes ligadas ao clube, ou foi à formação, ou até no futebol sénior. Por exemplo, o Huguinho não fez a formação do Friamundo, mas esteve na segunda Liga, esteve na segunda B, veio para a Elite, já esteve no Friamundo 5 ou 6 anos. Há uma ligação, ele sabe qual é a exigência do adepto do clube. Há uma identificação melhor. Há uma identificação e há uma preparação também psicológica desses próprios jogadores. Não é a mesma coisa, não é, Armindo, um jogador, seja lá do Marco, de Paredes, seja de onde for, vir com 19 anos ou 20 ou 21, jogar, ver a exigência do clube, ali a perna às vezes trema um bocadinho. Se forem jogadores que já estão habituados, já tiveram cá, já há uma estabilidade emocional, psicológica e que depois dentro de campo torna as coisas mais fáceis. Nos momentos mais críticos, esses jogadores já têm o discernimento que outro miúdo possa não ter. O meu plantel também era plantel médio jovem, não era, tinha só o André com a minha idade, porque sentimos... Que acabou? Sim, sentimos, acabou agora. Sentimos que eu já o tinha feito convite desde o tempo que era treinador. O meu convite ao André não foi só enquanto presidente. Eu filo enquanto estava na Elite, estava ele no Salgueiros. Filo no ano seguinte e voltei a fazer este ano, quando ou não exerceu, ou o Lessa não exerceu, o direito sobre ele. E ele tinha clubes a dar-lhe um ordenado, basicamente um ordenado para poder jogar como amador à noite, e veio para cá. Ele já era nosso treinador de júniores, era treinador adjunto de júniores, e era importante para o clube também, em termos de formação, perceber o que é uma pessoa profissional, o que é uma pessoa de fazer vida de futebol, para onde o caminho que esses mesmos meninos devem ir, ok? Ter esses exemplos, tendo referências e tendo exemplos dentro do balneário, quer nos júniores, que ele era adjunto nos júniores, quer cá em baixo como jogador, porque ele teve lesionado muito tempo, 6, 7 meses, não foram seguidos, mas intercalado com 2 lesões, mas não deixou de ser muito importante no título, porque foi importante no grupo e entre outras coisas. Portanto, nós queremos esse tipo de referências, nós aliámos esse tipo de referências. Este ano vamos ter mais uma referência assim de género, mesmo na formação. Que é quem? E acho que não posso revelar ainda, Tentei. apesar de estar concluído, há um pacto, não é nenhum segredo, não é? Isto vai-se saber dentro de dias, mas é algo que nós conservamos muito, eu enquanto presidente, e até o próprio coordenador da formação, nós preservamos este sigilo técnico que achamos que é primordial, seja no sénior, seja na formação, para o êxito das nossas equipas. Assim como o scouting, nós, impensável no nosso primeiro ano, tivemos que haver uma avaliação de plantéis, e mesmo assim não vai ser ninguém dispensado do clube, por enquanto, não é?
O clube está a crescer, vai ter mais jogadores, vai ter melhores equipas também, mas mesmo os meninos que não têm tanto apetrecho, nós vamos ter saídas como o atletismo, saídas como o futsal, e muitos deles, mesmo se não optarem por isso, não vão ter saídas, vão continuar connosco. Porque acima do que é o jogador de futebol, há o homem, há o profissional, há o filho, pode ser um bom empreendedor, e nós estamos lá. O futebol é um desporto barato. É um desporto barato porque nós não só educamos daquilo que é o jogo, mas educamos pessoas também a serem melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, melhores tudo. Dentro de poucas horas, apesar de, não no Friamundo, em todos os clubes do país e fora do mundo, cada vez mais as formações ficam deterioradas pelos comportamentos dos pais, dos avós, dos tios, dos padrinhos. Mas hoje os meios da formação pagam para jogar. Pagam, sim. Todos, mas acaba por ser barato. Acaba por ser barato. Isto não é demagogia nem falta de humildade. Pagar 30 euros por uma mensalidade em que tu tens no mínimo, as equipas mais pequenas têm 3 horas durante a semana para aprender um desporto, que é jogar futebol, e além disso, terem alguém que está ali para cuidar deles, se movimentar em grupo, estar em grupo, educacioná-los em grupo. Uma coisa é nós, enquanto pais, temos um filho ou temos 2, só damos a educação da nossa casa. A educação ao coletivo a um ou é sempre dois. uma forma de educação. É importante, porque depois tu, na tua área profissional, tanto podes ter 2 trabalhadores a trabalharem contigo, como podes ter 150. Estás numa multinacional com 500 e tens de saber comportar em grupo, tens de saber qual é o teu espaço, tens de saber esse tipo de situação toda. E isso é trabalhado. Nós trabalhamos nesse sentido. Também erramos, mas estamos muito atentos a esse tipo de situações e é das coisas que na formação nós mais foco temos. Neste momento, o Friamundo está, digamos, se desceu a pique, agora está a subir a pique, isto é mesmo assim. Porque, como já dissemos várias vezes, desportivamente, o clube mantém-se muito nos eixos desportivos que tem. Fisicamente, quais são as metas quase imediatas, ou a curto ou médio prazo, digamos, que o Friamundo tem? Começa a haver muita necessidade, por exemplo, de outro campo com relvado natural. É possível? Há espaço para isso? Olha, nós em termos de direção, isso é certo, vamos fazer uma arena de futebol de terra, ok? Vamos só fazer os muros, mudar aquela situação, porque achamos que é importante na base, no sub-9, até porque eu acabei com o sub-8 e sub-7 e comecei no futsal, porque acho que ali até ao sub-9 o estilo de jogo não se adequa. Nós não podemos pedir a um menino que quer brincar para andar ali a jogar. Ele serve para brincar, começa-se desde muito cedo no futsal, a adaptação com a bola, umas vezes até pega com a mão e não sei o quê. Faz parte do crescimento enquanto bebê, criança e por aí adiante. Mas achamos que ainda no sub-9 e sub-10, os miúdos que cada vez mais em termos de motricidade não é o melhor. Ou porque antigamente estamos a falar antigamente, 10, 15 anos para trás, no meu tempo, nós começávamos esse trabalho nas escolas, nos pavilhões das escolas, no desporto escolar, nos recreios e não sei o quê. Hoje, com os telemóveis, com as partes eletrónicas, está-se a tirar recreios, está-se a tirar futebol de rua, está-se a tirar o bairro, e é preciso. Nós, quando vemos referências como o Klopp a dizer esse tipo de situações, portanto, pessoas que estão em patamares completamente superiores e que não deixam de olhar para as bases, nós temos que ir pelos melhores exemplos, pelos melhores clubes do mundo, e independentemente de tu não teres as melhores condições, tu tens que pensar nelas, ok? E uma das coisas que nós queremos é isso, é ter a tal pista de atletismo para o pessoal de atletismo, os que não servem para jogar futebol, bom estar no clube no atletismo, era termos mais espaço aqui no clube em si, porque não é só o meu clube, é a Juventude, é o Paço, é outros clubes que têm outras modalidades e não temos espaço no concelho, não temos pavilhões no concelho para podermos praticar ou sermos mais profissionais ainda ou estarmos em patamares ainda superiores, porque em termos de desporto temos uma equipa, que é o Hockey Patins da Juventude, que está na primeira divisão, mas todos os restantes há uma grande dificuldade de chegar a campeonatos profissionais e de grande nível.
E nós temos essas condições. Nós temos as pessoas, nós temos os desportistas, nós temos os dirigentes, nós temos os treinadores. Nós somos um bocadinho o exemplo do que é o nosso país. Nós temos tudo de bom aqui no nosso concelho e não podemos potenciar. Acho que também... Há falta de infraestruturas adequadas. Acho que as pessoas têm que começar a pensar um bocadinho nisso, porque se pode meter aqui projetos pelo meio muito bons, não só para o desporto. Porque se tiveres aqui um multiuso ou algo do género, tu podes ter aqui campeonatos da Europa de patins, de basquetebol, de futsal. Já tivemos. Porque em 98 até eram admissíveis aquelas condições. Exatamente. E agora estão perfeitamente ultrapassadas. Exatamente. Porque nós vemos aqui em concelhos aqui ao lado, Lousada com um complexo fantástico, o Friamundo tem um complexo, tem terreno para fazer isso. Ok? Tipo, há aqui no concelho coisas que nós podemos... Agora, é importante nós pensarmos, quando pensamos no desporto, não alargarmos financeiramente para situações só diárias, mas pensarmos que temos hotéis aqui à volta, que temos restauração aqui à volta e que todos beneficiavam com esse tipo de situação. Nós, quanto mais ampliarmos aqui a situação para vir pessoas estrangeiras para cá, não é? Para turismo cá, em termos de desporto, aumentando a oferta, vai-se aumentando tudo, a procura, não é? Nós tivermos aqui em Friamundo, em Paço de Ferreira, um pavilhão desse, uma situações desse. E já tivemos exemplos disso noutros anos. Tenho o exemplo que nós fazemos o Estrelinha Cup, o Paço faz o Castor Cup. Faz há 2 anos, nós fazemos há 16, 17 edições. O concelho em si, o clube, os dois até em próprio, podiam fazer coisas megalómanas e ambos beneficiarem com isso, ok? Agora... Eu sei disso porque ainda esta semana temos a Festa Nacional de Minibásquet em Paços de Ferreira, com 700 pessoas a dormir na escola secundária e com 1.500 pais a ver em todo lado onde não tinham uma cama para dormir há meio ano que tentavam marcar. Por exemplo. E isso é uma iniciativa grande, desportiva, que se faz no nosso concelho, mas que se nota depois da dificuldade das infraestruturas, hotelarias e tudo para suportar estas coisas. Ainda não, derivado ao tempo que temos e ao espaço e aos anos que estamos, só estou há 2 anos, há coisas que não foi possível melhorar dentro daquilo que eu acho que deve ser. Mas o Estrelinha Cup fica aqui de primeira mão. Na próxima edição vai ser internacional. Vou ter equipas do estrangeiro cá. Tenho uma parceria com uma pessoa amiga, o Dr. Armando Lopes, é um professor de excelência, uma pessoa que nos recebeu muito bem há 3 anos em Proença Nova, que nos tem tido um trato fantástico, que teve cá no Estrelinha Cup um dia que eu convidei-o a vir cá para podermos falar sobre as próximas edições. E isso vai beneficiar não só a cidade de Friamundo, porque tem hotéis para poderem ficar, mas também a cidade de Paço de Ferreira, o concelho todo. Não é? E isso é importante as pessoas que estão ligadas na área do desporto, na Câmara, perceberem que, de facto, vai ser vantajoso para todos. As restaurações, vamos ter aqui brasileiros, mexicanos e por aí fora, e então nós vamos ter que ter lugar para eles, para lhes dar de comer, para lhes dar de dormir, não é? E é importante que nós começamos a perceber que o futuro do desporto local tem que ser muito mais além do que só do futebol. O futebol é um ponto de partida fantástico em que é dominado em todo o mundo. Não é? A paixão quase em todo o mundo. Até nos Estados Unidos, que era outro tipo de desporto, já começam a levar para lá Messi e entre outros tipo de nome para tentar dar um relevo maior. Vai ser difícil naquele país, mas tentam. Não é? O futebol em 90% do mundo é o principal desporto. Agora, nós temos de ter atenção para outro tipo de desportos também que existem no nosso conceito. O Friamundo quer ampliar, quer meter outro tipo de desporto. Para já, ainda não consegue. E possivelmente, Armindo, se calhar no meu mandato não vai conseguir. Não é que não tenha sido um sonho meu, não é? Mas não conseguimos fazer tudo, porque também falta-nos gente para poder... Eu tenho que ter uma pessoa responsável, que tenho neste momento no futsal. Eu tenho uma pessoa responsável, mas é preciso estruturá-la. Dentro do amadorismo e do distrital, que existe na mesma do futebol, pode existir nas modalidades, mas há uma coisa que eu nunca vou abdicar, que é de sermos sérios e termos um profissionalismo muito grande naquilo que estamos a fazer, que a responsabilidade seja muito grande naquilo que estamos a fazer.
Acho que é isso. Estamos quase a chegar ao fim, mas há uma pergunta que eu tinha quase no início e passei aqui para o fim, que é, há 2 anos de mandato, há 2 anos quem vem. É claro que quando as direções têm sucesso, o mais provável é continuarem. Enquanto o sucesso for mais provável. Portanto, o Rui Vingança não pode dizer que acaba, quer dizer, tem que dizer que acaba daqui a 2 anos e depois naquela altura as coisas têm que ser sempre vistas conforme o momento e não aqui daqui a 2 anos. Mas o que é que os sócios neste momento esperam desta direção e o que é que o Presidente da Direção pode dizer aos sócios, quase como para finalizar, que futuro imediato é que os sócios podem esperar desta direção? Olha, desde já aproveito o momento dentro da pergunta, mas indo um bocadinho antes à pergunta, de agradecer e ser inédito no clube, sempre que apresentou só uma lista, ter 58 votantes, que é muito pouco, não é? Para quando há 2 listas, mas todos eles não haver nenhum voto nulo, nem nenhum voto em branco. Todos eles votaram na minha lista, portanto. Queriam mesmo que fossem essas pessoas. Queriam mesmo que fôssemos nós. Acho que, apesar de eu, naquele dia, sentir um bocadinho triste, porque acho que deve existir listas, e no sentido de haver uma competitividade não desleal, ok? Haver listas para haver ideias. E, independentemente de ser eu ou ser outra pessoa, nós partilharmos essas ideias e, num conjunto dessas ideias, fazermos grandes soluções para aquilo que o clube pretende. Isso era um repto que eu queria fazer. O outro, nestes 2 mandatos, como é óbvio, o meu lugar no Sport Clube Friamundo não passa por sucesso ou pelo insucesso. Eu, quando vim para o Friamundo, eu vim com um projeto e com um objetivo muito bem claro, que era recuperar financeiramente o clube. Não quero dizer que o recuperasse todo, que é quase impossível, mas recuperando o clube, desportivamente metendo-o em patamares melhores do que se apresentava, porque foi para a última divisão e nós já estávamos na divisão em que o Friamundo caiu. O Friamundo estava na elite e o Friamundo neste momento vai disputar a elite. Mas quero mais. Na formação, muito mais. Sou muito exigente na formação. Grandes desavenças familiares que temos é na formação. Os meus diretores, às vezes, alcunham-me quase de salazarista nessa situação, porque eu acho que as regras, para mim, são fulcrais. Ando muito em cima dessa situação, cada vez mais, porque acho que é o caminho certo para termos êxito, para as pessoas poderem ter descanso na forma como estão a trabalhar, nesta parte, a parte técnica, porque eu também já estive do outro lado, já fui treinador, já fui jogador, e quanto menos pressão tirarem, seja dos olhares dos pais, seja dos comportamentos dos pais para com o treinador, seja para com os próximos filhos, melhor o crescimento temos em termos formativos. E eu foco muito na formação. Foco mesmo muito na formação, porque acho que o futuro do clube está na formação. Eu, se colher ali muitos frutos, eu, de certeza absoluta, depois, cá em cima, quando eu falo cá em cima ou cá em baixo, como queiram chamar, nos séniores, eu vou tirar dividendos disso. Eu vou, em termos financeiros, em vez de aqui buscar um jogador a 300 euros, já só vou buscá-lo por 150, não é? Porque andei ali a formar, andei a ter ali um gasto com aquele, não é? Já não preciso dar tanto, o amor está enraizado, as raízes, o que é ser Friamundo, a garra, a paixão, a luta, a resiliência, porque é uma das coisas que os meus jogadores têm. Eu comparo um bocadinho e as pessoas dizem, tu és maluco, vais comparar Friamundo com Porto, Benfica, Sport. Eu tenho que os comparar, porque grande parte dessa formação desses jogadores que estão 10 anos no Sporting ou no Benfica ou no Porto, grande parte deles até às vezes não acabam por ser jogadores profissionais, porque não tiveram a resiliência, não tiveram o trabalho. Eles lutaram sempre todos os jogos para vencer, mas foi facilitado o caminho. Eles nunca perderam 6-0. E depois com a mesma equipa no ano seguinte nunca perderam 2-0. E depois no ano seguinte nunca empataram. Houve um progresso da equipa que perdeu e que era goleada até chegar a juvenis e ganhar. Porque eu chego à minha equipa de iniciados, juvenis e júniores, apesar de todas as dificuldades que encontramos de jogar com equipas com outro traquejo técnico, com outras habilidades, porque tiveram outro tipo de crescimento e outro tipo de formação, os meus vão lutar. Se vão ganhar, não sei, mas vão lutar. E essa é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Nós perdemos 3-2, ou perdemos 3-1, ou perdemos 3-0. Não há problema algum se os meus jogadores forem valentes.
Porque eles ali ganharam resiliência, ganharam trabalho, tiveram que correr atrás dela, tiveram que lutar muito, tiveram que chorar, tiveram que suar. O trabalho foi feito. Portanto, eles vão tirar dividendos passar 2 ou 3 anos. Quando forem séniores, não tenho dúvidas nenhumas que os jogadores que ganharam 3 euros meus, se calhar têm 2 ou 3 dos meus a serem profissionais de futebol, e se calhar aqueles que não lutaram tanto para ganhar porque foi facilitada a vida, porque a minha equipa era pior, provavelmente não vão ter sucesso, porque quando caçarem jogadores melhores, quando tiverem que lutar pelo trabalho deles, desistem. Não têm essa resiliência, não têm esse trabalho. E eu penso que é assim. Agora, em termos desportivos, eu tinha dito, e vou voltar a frisar, ser repetitivo, que em 4 anos, o mínimo que eu podia fazer pelo Friamundo era subir 3. Portanto, este ano vou para o terceiro ano, em 2 já subi 2. Vou para o terceiro ano. Quero muito subir. Temos dado uma imagem também completamente diferente na Associação de Futebol do Porto. O Friamundo tinha muitas situações para resolver na Associação de Futebol do Porto e que depois isso, durante o domingo, por uma situação ou por outra, nós depois somos fragilizados nisso. Nós estamos com um excelente relacionamento com a Associação de Futebol do Porto. Têm sido inexcedíveis connosco, como são com outros clubes, mas penso que o caminho é esse. É ser sério, é receber bem as equipas de arbitragem, os dirigentes, as equipas adversárias. Tive situações que não gostamos da forma como nos trataram, da forma como nos receberam nos seus campos. Apesar de todas as limitações, podiam-nos ter recebido de outra forma. Isso é o futebol. Não gostei. É o futebol, mas ao contrário, em minha casa, a chover muito, torrencial, contra os meus adeptos, eu soube receber. Muitas das vezes contra os meus sócios, contra os meus adeptos. É uma das coisas que eu também tenho que pensar no futuro, porque eu vivo muito dos meus adeptos, dos meus sócios, do acolhimento. E da forma como eles são tratados fora e da forma que depois nós, humanamente, queremos receber. Mas só com o essas exemplo pessoas. também é que depois temos o retrocesso. Nós tentamos. Andamos a tentar, a falar, a escrever. Estes escalões é mais complicado às vezes. É mais difícil, é muito mais difícil. É muito mais difícil. E eu posso dar o exemplo que eu digo da situação da minha claque, que tem sido inexcedíveis no apoio àquilo que é o clube, mas quando nós caçamos, uma conversa que tive com alguns foi: malta, se nós vamos jogar a Ferreira, se vamos jogar a Figueiró, se vamos jogar a Codessos, se vamos jogar a Raimonda, se vamos jogar no Nobegil, se vamos jogar aqui num raio de 3 ou 4, 5 km, se nós queremos que os filhos dessas freguesias venham para Friamundo, vocês não podem demonstrar medo, vocês têm que ser o exemplo, vocês têm que mostrar paixão, garra, ambição, formas de estar, de receber. Nós vamos a esses campos, não vamos amedrontar, nós vamos a esse campo em clima de festa. E com respeito. Com respeito que as pessoas verem, para as pessoas perceberem e dizer assim: epá, Friamundo realmente... Falta mais, não é no aquilo é uma, falta mais em todos. Aquilo é uma festa, oh pai, os próprios filhos pedirem aos pais: oh pai, eu gostava de jogar no Friamundo, não é? Isto usava-se muito há muitos anos, havia jogadores de Ferreira, jogadores de todas as localidades, que queriam vir para o Friamundo e não queriam vir para quase mais nenhum clubes, e o Friamundo tinha equipas completamente muito fortes. O Friamundo chegou a ter as equipas todas no Nacional. E é isto que eu quero caminhar também para a formação. Nós tivemos em 2 anos uma equipa a disputar nos iniciados, outra equipa a disputar nos júniores, e estamos a falar que neste ano que disputamos em júniores, esta equipa, quase todos eram de primeiro ano. Portanto, é mais um ano para também tentar subir à Nacional. Lutámos contra 3 candidatos fortíssimos: o Brasil, que acabou por ser campeão da outra série e que foi o último classificado; o Salgueiros, que tinha 2 ou 3 miúdos que já jogavam na equipa principal e que eram uma equipa fortíssima; e o Paço de Ferreira, que mesmo sendo a segunda equipa, já era uma equipa fortíssima, que ficou em segundo da nossa série, e que depois, aliado com 6 ou 7 jogadores que vieram da primeira equipa, ficou mais difícil. Mesmo assim, o Friamundo lutou, empatou cá, perdeu 3-2 em Passos e fez uma segunda fase que deixa os friamundenses orgulhosos, independentemente de não ter atingido o objetivo que nós gostaríamos de atingir, deixou-nos orgulhosos e com a sensação que nestes próximos 2 anos, mesmo em termos de formação, não olhando ao resultado final, como te disse, o resultado para mim é o crescimento todos os dias que os miúdos possam ter. Não crescem todos, está fora de questão, mas queremos que grande parte ou a maioria dos nossos jogadores tenham esse desenvolvimento desportivo, mas que também aliado a isso, que tenham essa crença, essa paixão, esses títulos, porque o merecem.
E enquanto lá estiver, digo-lhes muito isso. Darei a minha vida pelas deles. Vão ter que suar muito, trabalhar muito, damos-lhes as melhores condições para isso. Vamos dar ainda mais, mas é para eles conquistarem aquilo que é direito deles, não é de mais ninguém. Mas para isso tem que trabalhar muito para lá chegar. Falar quase uma hora com um dirigente não é fácil, mantemos uma conversação de uma hora. Mas quando a conversa é assim fluida e no bom sentido, a hora passa depressa. Foi isso que fizemos durante praticamente uma hora. Falámos sobre o Sport Clube Friamundo e uma coisa ficou aqui bem esclarecida. Na situação que o Friamundo se encontra e no projeto que o Rui Vingança tem para mais estes 2 anos de mandato, é quase que diria definitivo. Ultrapassa muito a importância que os sócios do Friamundo têm que estar mesmo de braços dados com o clube, porque nas condições financeiras que o Friamundo atravessa e que quer limpar de vez no final do mandato do Rui Vingança, só com um grande apoio dos friamundenses e dos sócios e simpatizantes de Friamundo é que este projeto pode continuar a fluir para o êxito. Por isso, resta-me agradecer a tua presença, Rui. Foi uma hora muito agradável e desejo os meus sucessos desportivos e não só, também financeiros e sociais para o clube e que voltemos aqui a estar já com essas tuas conquistas finalizadas daqui a 2 anos para dizer que se calhar te vais candidatar para mais 10 anos. Agradeço, Armindo, como te disse no início, agradeço muito poder estar aqui com vocês, porque para mim é um orgulho enorme vocês nunca nos desamparar. Desde o primeiro dia que tomei conta do clube, que vocês lá estiveram sempre, no Estrelinha Cup, nas nossas fases finais, e terão sempre as portas abertas, porque se Deus quiser o Friamundo, se for para as nacionais, não vai faltar quem bata à porta e que queira que o portão esteja aberto, e a vossa porta estará sempre aberta e a outra vai ficar sempre entreaberta. Então, muito obrigado também pela presença. Fica aqui mais um sistema tático. Voltaremos brevemente com, quem sabe, mais clubes também amadores, estamos a tratar disso. E o futebol profissional vem já aí. Iremos também ter outros motivos de conversa para abrilhantar as noites, normalmente a última quinta-feira de cada mês. A todos muito boa noite, até uma próxima.